Boa noite, sejam bem-vindos ao Linha Aberta. Já sabe, às terças-feiras cá estamos para lhe propor um tema para debate. Desde o último sábado estamos já em campanha eleitoral, portanto significa a fase derradeira do processo eleitoral com vista à votação que vai acontecer então no dia 15 de outubro. Por isso escolhemos este tema para olharmos para os aspectos todos preparatórios deste processo de votação. Tenho comigo aqui três convidados. Boa noite a todos. Cláudio Lang, que é do STAI, Borges Jamir, que é do CIP, Hermenegildo Melhovo, que é do IMD, duas organizações da sociedade civil que têm participado ativamente neste processo. Muito bem, vamos começar. Começo aqui pelo Cláudio. Boa noite, mais uma vez. A quantas é que estamos no nível do processo eleitoral? Nós estamos em campanha eleitoral, portanto, falamos precisamente dos aspectos mais ligados à votação, à preparação do processo de votação. Bom, muito obrigado. Boa noite, Jeremias. Boa noite aos colegas do painel. Boa noite aos telespectadores que nos assistem neste momento. Bom, em termos preparatórios do processo eleitoral, nós arrancamos com o processo de produção dos boletins de voto e os demais materiais inerentes à própria votação. Portanto, este processo arrancou imediatamente, logo a seguir ao término do sorteio do posicionamento das candidaturas nos boletins de voto, permitiu imediatamente que fosse feito o exame tipográfico, portanto, que é a apreciação das denominações e dos símbolos dos partidos políticos que irão constar dos boletins de voto. Portanto, este processo foi feito por via dos mandatários dos partidos políticos e neste momento já estamos em processo de produção. Lembrar que está sendo produzido por um consórcio constituído por uma empresa moçambicana e uma empresa sul-africana, portanto, que é o consórcio académico Uniprint, portanto, que por via de um concurso público foi selecionado para a produção deste material. Recentemente, há cerca de uma semana, a Comissão Nacional de Eleições aprovou os locais de funcionamento das mesas da Assembleia de Voto e, consequentemente, do número de mesas de voto que teremos para este processo. Teremos para este processo 20.162 mesas da Assembleia de Voto no território nacional. Teremos 15 mesas da Assembleia de Voto no círculo eleitoral do resto do mundo e teremos 393 mesas no círculo eleitoral de África. Portanto, no total, temos 20.570 mesas da Assembleia de Voto. Iniciou esta segunda-feira a formação dos facilitadores em número de 26 para, posteriormente, formarem os formadores nacionais que, por sua vez, também irão formar os formadores provinciais e este processo todo de formação irá culminar com o início no dia 30 de setembro com a formação dos candidatos a membros das Assembleias de Voto. Esta formação, com duração de 10 dias, terá a participação de cerca de 150 mil candidatos, dos quais uma parte provém dos 3 partidos com assento na Assembleia da República, como prevê a legislação. Dos 7 membros que irão compor a mesa, 3 são indicados pelos 3 partidos com assento na Assembleia da República. Portanto, em termos logísticos, estamos avançados, estamos neste momento no processo inicial ainda de impressão dos cadernos eleitorais que estarão nas mesas. Estaremos na próxima semana a cumprir com um comando legal que prevê a distribuição das cópias eletrónicas dos cadernos de recenseamento eleitoral aos partidos políticos. Portanto, estamos dentro do cronograma, estamos dentro do calendário eleitoral a cumprir com as etapas que estão lá previstas. Estamos neste momento também a providenciar a seleção da empresa que irá fornecer meios aéreos para a colocação dos materiais e dos membros das Assembleias de Voto nos locais de difícil acesso, particularmente os locais que tiveram os acessos destruídos tudo, a quando dos ciclones. Muito bem, antes de eu avançar para os outros convidados,
Quando arrancou a campanha eleitoral no último sábado, houve partidos que se queixaram de desembolso dos fundos tanto que estão previstos na legislação. Está resolvido o assunto? A quantas é que está o processo? Bom, o assunto está, digamos, quase a 90% resolvido. Temos neste momento cerca de 4 partidos políticos que ainda não receberam a primeira tranche. Lembrar que a primeira tranche é de 50% do valor que cabe a cada um dos candidatos ou das candidaturas. Portanto, e contamos que este processo seja resolvido amanhã ou nos próximos dias. Esta demora dos 4 partidos deve-se a aspectos meramente técnicos. O que acontece é que, para poder beneficiar-se dos fundos, são fundos públicos, as transações no Estado são feitas por via do ICISTAF, então é preciso cadastrar uma conta do partido político, e esta conta tem que estar indexada a um NUIT. Portanto, o que está a acontecer é que não há um link entre o número da conta e o NUIT destes 4 partidos, portanto, mas os partidos estão a evidenciar esforços no sentido de sanar este problema para que imediatamente os fundos sejam-lhes transferidos. Portanto, os outros fundos partidos, estão disponíveis para os fundos já estão disponíveis, os que o processo iniciou na semana passada já têm os fundos consigo. Portanto, esta primeira tranche, do total de 3 tranches que serão disponibilizados aos partidos políticos, portanto, uma tranche inicial de 50 e as 2 remanescentes de 25. Borges, boa noite, também introduzo aqui. O Borges antecipe, está na plataforma Votar Moçambique. Eu sei que vocês têm os vossos observadores espalhados pelo país para acompanhar este processo. Qual tem sido a vossa leitura daquilo que tem sido o curso deste processo eleitoral até agora? Bom, boa noite a todos. A campanha penso que começou muito violenta para aquilo que se esperava no contexto de reconciliação. Está um pouco violenta, acima da média. Nós estamos a fazer este ano, dentre várias coisas, a contabilização de casos concretos de violência motivados pelo conflito eleitoral, divergências políticas. Então, há, pelo menos neste caso, 3 casos de pessoas que morreram vítimas de violência. Então, é praticamente 4 dias de campanha. Na sequência da campanha eleitoral? Sim. Na sequência da campanha eleitoral, temos 2 casos em Dondo, com pessoas detidas. Temos um caso no distrito de Lago. Então, é muito grave que em 4 dias de campanha haja 3 mortes. Outro aspecto que nós queríamos destacar, que é de irresponsabilidade mesmo, são os acidentes de viação que causam mortes também. Então, temos registrado pelo menos 4 mortes resultado de acidentes de viação, que eu penso que acontece por 2 motivos. Os partidos políticos são irresponsáveis na forma como fazem a campanha. Conduzem de qualquer maneira, não obedecem às mínimas regras de trânsito e esquecem que há vidas entre as pessoas que são transportadas, as pessoas que estão nas vias, e a coisa acaba resultando em mortes. Mas também pela estranha ausência da polícia para regular o trânsito. Parece que durante a campanha eleitoral os partidos políticos têm livre trânsito para conduzir como quiserem, a contramão, é festa, e não há nenhum controle daquilo que é a legalidade de trânsito. É muito estranho que seja assim. Então isso resultou em mortes. Até aqui temos 7 mortes. Então penso que isso é o primeiro aspecto que nós registramos com constrangimento, que não devem ser assim as coisas. É preciso que algo seja feito para conter isso. O segundo aspecto é que a campanha deste ano parece igual à campanha de todos os anos anteriores. Primeiro, os partidos da oposição começam a campanha sem fundos. A lei diz que devem receber fundos 21 dias antes do início da campanha. Isso permite a organização para encomendar material de propaganda e tudo mais. Então, esta campanha este ano, tal como nos anos anteriores, começa sem fundos para os partidos políticos, sendo que os partidos da oposição são aqueles que mais sentem a falta de fundos, porque o partido Frelimo no poder tem meios, como se pode ver pela campanha. Então, estes primeiros dias foi mais visível o partido Frelimo em termos de panfleto, em termos de meios de circulação e tudo mais, que tem uma pujança financeira
muito acima dos outros. E o último aspecto que queria destacar é que a Assembleia da República criminalizou primeiro o uso de meios do Estado da campanha eleitoral, dando a pena de prisão até 1 ano e 6 salários mínimos de multa. Mas mesmo assim continua a haver o uso de meios de Estado. A Assembleia da República criminalizou também a lei a sobreposição ou vandalização de material de propaganda de outros partidos, dando até 6 meses de prisão, mas mesmo assim continua a haver essa situação. E é estranho que as coisas sejam assim. Instituiu os tribunais distritais como tribunais de primeira instância ao nível eleitoral, precisamente para resolver esses aspectos. Ou seja, o quadro legal, o quadro institucional está ali criado. O que é que falta? Deixa-me introduzir aqui o Hermenegildo Melhor, boa noite também. O IMD também é uma organização que está ativamente envolvida neste processo eleitoral. Queria ouvir as suas notas destes primeiros dias da campanha eleitoral, daquilo que vocês têm observado no terreno através das vossas organizações. Muitíssimo obrigado, caros telespectadores. Boa noite, panelistas, Jeremias. Devo, em primeiro lugar, dizer, quero trazer a forma em como nós estamos organizados, sob o ponto de vista de observação da campanha e também preparação para o dia. Porque sentimos grande responsabilidade, uma vez que, olhando, por exemplo, para o número de mesas que aqui foram faladas, que serão cerca de 20 mil, e nós estimamos que a nível de todo o território nacional teremos cerca de 10 mil observadores. Isto quer dizer que cerca de 50%, isto é, de observador da sociedade civil. E nós, como IMD, estaremos a controlar 1.500 e vamos juntar-nos também a uma estrutura do Joint e tudo perfaz 5 mil observadores. E isto dá-nos, de facto, uma grande responsabilidade do ponto de vista de garantir que o cidadão esteja informado a par e passo em relação ao que está a acontecer. E indo diretamente para a questão da campanha, devo dizer que neste exato momento, apesar de reconhecermos que nem tudo está a correr mal, nós temos tido de facto alguns aspectos positivos, como algumas passeatas que não têm resultado em violência no momento em que se cruzam, por exemplo, algumas caravanas dos partidos políticos, e também uma certa tendência dos próprios partidos políticos trazerem algumas mensagens associadas aos seus respectivos manifestos, mas temos vários aspectos também de preocupação, tal como, por exemplo, aqui alguns foram mencionados, a questão de vandalização do material de campanha dos outros partidos. E, por outro lado, também sabotagens. Temos casos também de alguns partidos novos que já reclamam, se queixam dos obstáculos que são colocados para que eles tenham acesso a locais públicos onde também podem exercer a sua atividade de campanha. Temos também questões como, por exemplo, utilização. Já começamos a ter indícios de utilização de bens públicos na campanha, como, por exemplo, tem o caso de Buzi, que nós conseguimos aqui reportar, e a questão também dos sinistros. Nós achamos que é extremamente preocupante a maneira em como os partidos estão a planificar e gerir questões relacionadas com a segurança, e aqui isto vem também tocar um outro aspecto. Temos visto também algumas crianças envolvidas em alguns atos de campanha, que nós achamos que é muita exposição, sobretudo para questões relacionadas com violência, e onde tivemos, por exemplo, em Momo, um caso de uma criança também que sofreu um caso de acidente. E isto tudo também toca uma questão que nós achamos que nessas alturas já não devia acontecer, sobretudo porque acabamos de assinar o acordo de paz. Nós pensávamos que essas eleições serão eleições mais ponderadas do ponto de vista de intolerância, mas já estamos a ter situações que são preocupantes. Estamos a falar de Gaza, estamos a falar de Nacala, estamos a falar também em algum momento em Tete, e sentimos que a nossa polícia do ponto de vista de excessos, temos alguns agentes que já também começam a querer manchar o trabalho de toda a corporação, como, por exemplo, tivemos a situação de Tete, onde um cidadão foi detido por retirar material de campanha no seu respectivo estabelecimento. Nós achamos que são esses atos que, apesar de serem isolados, acabam, de uma certa forma, manchando aquilo que é trabalho todo de polícia. E são essas instituições que nós achamos que têm que elevar seus níveis de confiança, porque são eles que vão garantir a segurança durante a campanha. E, por outro lado, eu devo recordar que o momento da campanha é um momento em que os partidos políticos fazem exposições dos seus manifestos, no sentido de garantir que o cidadão possa construir sua opinião e tenha um voto consciente e informado. E não entendemos quando um determinado partido sabota o trabalho do outro,
no sentido de limitar que o cidadão tenha acesso a essa informação. Nós nos questionamos, será que o que nós pretendemos é ganhar as custas de um cidadão desinformado? Nós achamos que não pode ser assim. Se um partido trabalhou no seu respectivo manifesto e tem alternativas de governação que são, na visão deles, as mais acertadas, deverá permitir, sim, que o cidadão tenha espaço para se informar em relação aos outros, estabeleça uma comparação, construa uma opinião em relação a esses e, em função disso, vá decidir em quem vai optar. Nós pensamos que gastar muito tempo em querer sabotar o material de campanha dos outros é também uma espécie de um elemento negativo para o próprio partido, porque devia gastar em falar mais dos seus manifestos. Portanto, nós pensamos que para esses 3 dias de campanha são esses aspectos que já são de preocupação. Aliás, o IMD, a Sala da Paz, nós já havíamos trazido um mapa onde já demonstrávamos áreas de potenciais casos de violência, de irregularidades, e nós achamos que é também aí onde nós devemos colocar mais esforço. Gaza também cai, coincidentemente, essas regiões todas nós já havíamos feito alguns havia um mapeamento nesse caso. Exato. Muito bem, deixa-me voltar aqui ao Cláudio. Um dos aspectos em que as organizações da sociedade civil têm se batido muito é a questão da observação eleitoral. Quantas é que estamos, durante o processo de votação, houve algum desaguisado relativamente ao processo de acreditação, enfim, dos observadores? Como é que vai ser o processo de observação? Como é que está a ser tratado nesta altura o processo de acreditação dos observadores? Bom, reconhecendo os problemas que nós tivemos na acreditação dos observadores e dos jornalistas na fase do recenseamento eleitoral, nós fizemos melhorias na nossa plataforma de credenciação. Fazíamos esta credenciação em formato online para poder facilitar quer o acesso por parte dos observadores, poderiam eventualmente ter entregue os dados numa determinada província, poderiam receber a respectiva credencial ou crachá na província onde iriam fazer a observação, mas registramos alguns problemas fundamentalmente relacionados com o acesso à internet que dificultavam este processo todo. Neste momento estamos num processo de credenciação completamente offline, com uma aplicação que foi disponibilizada a todas as direções provinciais do STAI no sentido de facilitar este processo. E já temos constatado melhorias no sentido de que este processo está mais flexível. Ainda temos a registrar um e outro entrave, alguns de índole burocrático interno de algum órgão de apoio, da Comissão Nacional de Eleições ou de alguma direção provincial do STAI. Estamos neste momento a sensibilizar a todas as direções provinciais do STAI, a todos os órgãos de apoio da Comissão Nacional de Eleições, no sentido de cumprir o que está na legislação eleitoral. Portanto, a partir do momento que as organizações da sociedade civil submetem um pedido de credenciação, num prazo máximo de 5 dias, elas têm que receber uma resposta de aceitação ou não deste pedido de credenciação e depois disso imediatamente emitir as respectivas credenciais. Portanto, estamos num processo de sensibilização interno no sentido de cumprir com estes prazos. Sabemos que o legislador tirou ou facilitou em relação aos requisitos com a retirada da obrigatoriedade da apresentação do CV, que era um entrave também na fase do recenseamento. Portanto, isto foi retirado, facilitando, portanto, todo o processo de credenciação. Estamos, neste momento, com um nível de credenciação satisfatório. Em relação aos observadores, já registramos números acima de 1.800 observadores de diversas organizações. Em relação aos jornalistas, também andamos em volta de 1.200 credenciados. Portanto, isto pode não representar a totalidade dos pedidos já submetidos. Fica aqui também o apelo às organizações da sociedade civil que também possam se organizar com a devida antecedência e submeter esses pedidos de credenciação para que também possa facilitar e não crie um congestionamento nos últimos dias ou próximo à data da votação. Sabemos que está a correr agora a campanha. O ideal é que
as organizações que vão cobrir as campanhas também estejam credenciados, os jornalistas também que vão cobrir as campanhas estejam credenciados para poder melhor exercer o seu trabalho. Portanto, do ponto de vista técnico, o processo está facilitado, fica este trabalho interno de sensibilização dos nossos colegas a nível nacional para a não criação de entraves burocráticos no processo. Então, nós vamos ter essas situações ao nível da central, da Comissão Nacional de Eleições ou do Estado Central, há um comando, quando chega a uma província, há um outro comando. Bom, é o que eu digo, estamos a trabalhar num processo intenso interno de sensibilização dos colegas e de monitoria, acima de tudo, para o cumprimento do que está na legislação eleitoral, no sentido de que é preciso atender a estes pedidos da sociedade civil e dos órgãos de comunicação social. Acompanhamos bem recentemente um caso na província de Nampula, que felizmente para nós acabamos constatando que não constitui a verdade de um impedimento de credenciação de uma organização da sociedade civil. Portanto, houve uma falta de comunicação entre a referida organização e a Comissão Provincial. Portanto, foi um problema que foi ultrapassado pontualmente. Portanto, continuamos a monitorar. O Presidente da Comissão Nacional de Eleições, pessoalmente, tem feito este trabalho de sensibilização e monitoria a todas as comissões provinciais. Deixa-me ouvir só na opinião das organizações da sociedade civil. Borges, começo por si. Como é que tem sentido este processo da acreditação? Bom, houve melhorias, de facto, comparativamente com o que foi o recenseamento, porque durante o recenseamento foi muito crítico, no sentido que nós observamos o recenseamento sem credenciais em algumas províncias. Isso resultou em detenção dos nossos observadores, que, como não há nenhum fundamento para que alguém seja detido, credencial é só uma questão de identificação, não uma questão de autorização. O acesso à informação sobre as eleições já está garantida pela Constituição. As pessoas depois eram restituídas, mas era muito constrangedor. Agora, para esta época, para esta fase da campanha, há melhorias significativas. Nós temos credenciais em quase todas as províncias. Agora, continua alguns casos em que não têm credenciais, incluindo na cidade de Maputo. Tem parte, nós submetemos pedido de credenciação para um determinado número de membros, tem uma parte e não tem de outros, e não sabe por que os outros não têm. Temos o caso crítico da Zambésia. Nós submetemos o pedido no dia 17 de julho, em a carta datada do dia 27 para a Comissão Provincial de Eleições. Para a Comissão Provincial de Eleições. Então, a carta datada do dia 27 de agosto, assinada pelo respectivo presidente da Comissão Provincial, eu penso que é Emílio Supelo. Ele diz que não pode nos atribuir credenciais aos nossos observadores porque não tem prova da constituição legal do CIP. Em outras palavras, está a dizer que supomos que está a pedir o Boletim da República, onde os estatutos do CIP estão publicados, e não nos indica nenhuma base legal que exige isso. Obviamente que nós que queremos a credenciação temos que imprimir o estatuto e enviar, mas é um procedimento estranho comparativamente com todos os outros, com todas as outras províncias. Então, isso significa que ainda há alguns problemas dentro da própria Comissão Nacional de Eleições e dos seus órgãos de apoio, porque as comissões provinciais são designados órgãos de apoio da Comissão Nacional de Eleições. Então, é o braço da Comissão Nacional de Eleições, não se compreende que haja muitos comandos. E o outro aspecto que nós queríamos referir era em relação a isso, é que nós já pedimos que a Comissão Nacional de Eleições publicasse uma espécie de diretiva que diz, caros observadores, façam isto que ajuda a interpretar a lei. Organizações grandes como o CIP, como o MD, podem interpretar a lei e reunir os documentos, mas organizações pequenas querem fazer observação, que não têm primeiro acesso à lei e não sabem interpretar a lei. A Comissão Nacional de Eleições ajudaria muito se divulgasse uma diretiva, diz os documentos são estes, para que quando acontece esse tipo de problemas como na Zambésia, a organização ou as pessoas que querem fazer a observação possam levar documento. Não, vocês pediram estes e aqueles documentos. Bom, esperamos que até a fase da votação, que é a fase crítica, porque sem credencial nessa fase não há como trabalhar, tenhamos as credenciais.
O MD, como é que tem enfrentado? Bom, devo dizer que devo também juntar-me ao Boris em reconhecer que, de facto, existiu uma relativa melhoria, tomando em consideração o que nós já passamos anteriormente, sob o ponto de vista de alguns constrangimentos. E devo também dizer, por exemplo, para as eleições passadas, a questão do CV que foi um dos requisitos que, para nós, em muitos dos aspectos, em muitos dos casos, trouxe grandes constrangimentos, mas nesse exato momento nós sentimos que houve essa melhoria. No entanto, é necessário aqui, de facto, ressalvar essa questão de credenciais faseadas, credencial para licenciamento. Nós achamos que credencial tinha que ser para todo o processo. Isto, sob o ponto de vista de gestão de recursos, ajuda muito a própria CNE e também ajuda a reduzir a pressão que sempre vai existir por etapa, não é? Nós achamos que esse aspecto aqui é um aspecto que, para as próximas eleições, nós não devíamos ter, tínhamos que ter credencial não faseado, não podíamos ter credencial faseado. Em algum momento, quando nós nos dirigimos, a resposta que nós temos é que as organizações cometem esse erro ao pedir as credenciais, colocando lá especificamente à fase, mas eu penso que não devia ser assim. Ainda assim tinha que existir uma espécie de informação relativamente ao que é que isto significa. E, por outro lado, também essa desarticulação entre as diferentes comissões provinciais de eleições, sob o ponto de vista do que se pretende como requisitos. Nós temos tido toda a facilidade sob o ponto de vista dos órgãos centrais, e eu acho que é de salutar o esforço que tem feito, mas quando nós descemos um bocado mais para nível provincial, o que acontece é que as organizações que trabalham dentro da Sala da Paz têm enfrentado várias barreiras, e nós vamos vendo que os requisitos que são pedidos são extremamente disparos e diferentes entre. Então, é necessário, de facto, que exista maior trabalho da própria CNE de articular, garantir que exista maior articulação nos seus órgãos de apoio, sobretudo na questão de agilizar esse processo de credenciação, porque no final do dia o que nós pretendemos é trabalhar no sentido de garantir que os processos eleitorais em Moçambique são cada vez mais íntegros e que possam também receber da nossa parte, quer dizer, um elemento de elevação dos níveis de confiança pela parte do cidadão. Então, somos mais, a nossa atividade, o que nós fazemos é muito mais positivo, e as comissões provinciais deviam perceber isto. Cláudio, como é que está a se tratar? Eu recordo-me que tivemos várias discussões aqui durante a fase do licenciamento, relativamente a interpretações dúbias por parte das várias comissões provinciais da CNE, comissões provinciais de eleições, e também das comissões provinciais dos STAIs, comissões distritais. Como é que está a ser tratado isto, de facto, para que não haja estas interpretações? Vamos lá, cada um fazer a sua própria interpretação da lei. Bom, o primeiro passo que foi dado foi um processo de formação a todas as comissões provinciais, a todas as comissões distritais, incluindo as direções provinciais do STAI e as direções distritais. Portanto, foram formados em todos os aspectos mais importantes para esta segunda fase do processo eleitoral, portanto, a fase propriamente da votação e o apuramento dos resultados, a questão da credenciação dos jornalistas e dos observadores. Portanto, é o que nós dizíamos, nós estamos preocupados com as situações que ocorrem em determinadas províncias, não são todas. O processo de acreditação em algumas províncias é bastante célere. Há organizações que submetem um pedido e no dia seguinte recebem já as credenciais. Há outras que o processo é ainda mais moroso. Portanto, infelizmente são poucas províncias, mas é uma situação bastante preocupante e que pode manchar o processo todo. Portanto, do ponto de vista técnico, as condições foram criadas com este processo todo de formação. Eu penso que é preciso a monitoria constante para a verificação do cumprimento. Por exemplo, há algum impedimento legal de emitir-se esta diretiva para as comissões de orientação, ou pelo menos de harmonização de todas as Bom, comissões? no impedimento legal não existe, portanto, tem sido prática da Comissão Nacional de Eleições emitir diretivas. Portanto, fica aqui a sugestão dos colegas do painel que nós vamos levar em conta, no sentido de, para este caso específico também, optar-se por uma diretiva explicativa. Portanto, a Comissão Nacional de Eleições tem sido prática
no seu dia a dia, emitir diretivas para facilitar o entendimento dos comandos legais por parte dos órgãos de apoio, quer de nível provincial, quer de nível distrital. Portanto, para este caso específico também poderá ser uma saída para evitar estes constrangimentos que podem manchar o processo e descredibilizar todo um conjunto de ações que estão sendo feitas para credibilizar cada vez mais as eleições. Deixe-me só voltar ao ponto do financiamento eleitoral. O Borges tinha tentado abordar um pouco o assunto. Portanto, o artigo 38 da lei, a lei 8/2013, 27 de fevereiro, que foi republicada como lei 2/2019, 31 de maio, ela regula aqui a forma de financiamento. Diz que para assegurar o princípio de igualdade de tratamento, o Estado consigna uma verba para o financiamento. Depois, no artigo 39, diz que as candidaturas às eleições devem contabilizar discriminadamente todas as receitas e despesas efetuadas com a campanha eleitoral decorrentes do financiamento do Estado, rubrica por rubrica, e por cada tipo de eleição, e comunicar à Comissão Nacional de Eleições no prazo de 60 dias. E depois o artigo 41 diz que no prazo de 60 dias após a entrega das contas, a Comissão Nacional de Eleições procede à apreciação da regularidade das mesmas e publica em BR. Depois, no artigo 217, coloca as penalizações devidas aos partidos que não cumprirem com esta norma, nomeadamente 25 a 50 salários mínimos. E depois, no caso do artigo 218, vai a penas bem mais gravosas, que é, para além da penalização pecuniária, há uma pena de impedimento de concorrer nas eleições seguintes. Vamos à realidade terrena. Toda a gente justifica as contas para ninguém ter sido sancionado desta maneira, pelo menos que nós saibamos publicamente. Bom, talvez primeiro só fazer uma contextualização em relação a esta questão do financiamento tardio que ocorreu particularmente para estas eleições, para esta campanha em curso. É preciso recordar que a legislação eleitoral, a meio do caminho, sofreu mudanças, que obrigou a mexida nos prazos da apresentação das candidaturas. Portanto, esses prazos depois não foram harmonizados com os demais prazos que constam da lei. Portanto, até a publicação das listas definitivas, os 21 dias já estavam a começar a ser afetados. Portanto, depois da publicação das listas definitivas, houve uma preocupação imediata da Comissão Nacional de Eleições em começar a tratar todo o processo de desembolso. Infelizmente, algumas questões burocráticas inerentes, quer ao sistema de pagamento que é usado no Estado, mas também a alguns aspectos internos de nível organizativo dos partidos políticos, também veio agravar este atraso. Em relação à prestação, o histórico indica que há sempre a prestação de contas relativamente à primeira tranche, à segunda tranche, mas relativamente que é para receber a última tranche. A prestação de contas em relação à última tranche tem sido bastante penosa por parte dos partidos políticos. O que acontece é que é feita debaixo de muita pressão por parte dos órgãos eleitorais, no sentido de fechar as contas, e os prazos, honestamente, os prazos não são cumpridos, porque fica-se num processo de notificações entre os órgãos de gestão eleitoral e os partidos políticos, no sentido de poderem proceder com o fecho das contas. Portanto... Por que é que não se cumpre com o que está na lei? Bom, o partido é notificado, se ele não faz, remete-se às instâncias devidas. Eu penso que este será o caminho nos próximos tempos, para evitar que... Já vamos na quinta eleição, não é? Mas vamos chegar lá. Eu penso que é um processo de construção. Quinta e sexta eleição, na verdade. Então, penso que vamos chegar lá, mas o último processo de 2014, a melhoria em relação à prestação de contas foi
foi significativa comparado com as eleições anteriores. Esperamos que este ano também os partidos possam Mas no fim toda a gente acaba justificando as contas. Estamos a falar do erário público. Sim, acabam justificando, mas fora do período Amartelada. Amartelada, exatamente. Agora provavelmente até tenham as condições facilitadas, porque recebem 50% na primeira tranche, portanto já é um volume maior na primeira tranche, e para receber as duas restantes tranches precisa justificar estes 50% que recebeu, porque as outras são de 25%. Portanto, se o partido for organizado e ter um sistema contabilístico eficiente, poderá facilmente justificar as contas. Significa, se houvesse rigor no cumprimento da lei, ninguém estaria habilitado a Ou concorrer. provavelmente não teríamos partidos políticos a concorrer nestas eleições. Pois, Borges, vocês têm trabalhado nesta área, como é que olham para esta questão do financiamento político? Bom, nós fizemos um estudo que queríamos influenciar o processo de distribuição de fundos. Publicamos uns dias antes do período em que a CNE devia começar a distribuir os fundos. E eu penso que das principais constituições que nós vimos é preciso ver que a própria Comissão Nacional de Eleições não tem sido exemplar na alocação de fundos como foi este ano. Todas as justificações à parte, o ponto é que não cumpriu o que está na lei. Portanto, a CNE atrasa-se a disponibilizar os fundos, os partidos atrasam-se a justificar. E ficam todos quites. Então ficam todos quites numa ilegalidade. Mas mais grave do que isso é que a própria Comissão Nacional de Eleições é que não justifica devidamente os fundos, porque como é que se processa a justificação? O partido recebe, vai justificar na Comissão Nacional de Eleições. Fim do processo eleitoral, a Comissão Nacional de Eleições deve justificar ao público, ao cidadão. Tesouro, né? Exatamente, através da publicação do relatório e contas no Boletim da República. A Comissão Nacional de Eleições não tem os relatórios e contas publicados no Boletim da República cobrindo todas as eleições que aconteceram. Não estão lá. Segundo a lei, diz que deve ser publicado no jornal de maior circulação. Nós procuramos, não encontramos lá também. Então, a Comissão Nacional de Eleições deve ser a maior faltosa na justificação de contas. E, obviamente, não tem legitimidade para aplicar sanções aos partidos. Sim, e outro aspecto é que a lei diz que a Comissão Nacional de Eleições, penso que a lei está um pouco errada. A Comissão Nacional de Eleições não achamos que seja o órgão competente para a justificação de contas pelos partidos. Devia ser o Tribunal Administrativo, porque estamos a falar de fundos do Estado. Então, o partido recebeu, vai justificar lá no tribunal, que tem poder suficiente para sancionar. A Comissão Nacional de Eleições não tem poder para sancionar aquele que não justifica. E engraçado de tudo isso é que nós fomos à Comissão Nacional de Eleições, quisemos saber por que nunca levou o caso para a Procuradoria desses fundos que não foram justificados. E a resposta foi de que, bom, nós só falamos das eleições de 2014 para cá. Todas as eleições anteriores foi outra comissão. Então, a sugestão é que nós devemos andar atrás dos vocais das outras comissões. Então, é uma área que a Comissão Nacional de Eleições, tanto como os partidos, estão a levar de uma forma liviana e são recursos dos cidadãos. A sua experiência com este processo de financiamento político. Exato. Estamos a falar de dinheiro público e, portanto, tem de ser e temos que falando de dinheiro público, acho que é extremamente importante falarmos do quanto é que está envolvido. Acho que são 180 milhões de meticais, e dos quais estão divididos pelas 3 eleições, portanto, para as legislativas, as presidenciais e também as provinciais, o que perfaz 60 milhões por cada. E olhando também para aquilo que é a própria estrutura de gestão dos próprios partidos, eu penso que aqui tínhamos que olhar para a própria capacidade de absorção desses valores. Olhemos, por exemplo, para a questão das eleições presidenciais, que temos apenas 4 candidatos e cada um vai receber 15 milhões. E olhando também para a própria estrutura de alguns desses partidos que vão receber os 15 milhões para poder gerir. E, por outro lado, olhando também para a magnitude em relação territorial, o dinheiro. Então, aqui temos partidos que vão receber mais de 20 milhões se os cálculos forem muito bem feitos. E
Vamos tentar ver também a questão dos requisitos que são colocados também pela CNE. Será que olha para a capacidade de gestão desses partidos? Olha, nós devíamos fazer due diligence, uma coisa mínima, que seria contabilidade organizada. Nós não podemos dar todo esse valor para uma organização que não tenha contabilidade organizada. Portanto, nós estamos a fechar os olhos. Aliás, Cláudio referia-se a 4 partidos que tinham problemas de NUIT. Exato. Tem problema de NUIT. E nós fomos vendo também o conjunto de problemas que eles têm e, sobretudo, também problemas de base na organização. Então, nós achamos que aqui seria extremamente importante reorganizarmos todo esse sistema de financiamento aos partidos políticos e, sobretudo, também criarmos capacidade nesses partidos. Olha, eu acho que isso teria sido extremamente importante e se o próprio CNE tivesse dado, por exemplo, uma formação a esses partidos, do ponto de vista de capacidade de gestão, porque podíamos ter uma espécie de diligence muito simples, onde depois podíamos dizer, olha, os pontos fracos desses partidos são estes, como é que nós podíamos criar capacidade neles? Porque o que vai acontecer é que agora, por exemplo, estamos a dar 50% deste valor e temos a certeza que alguns deles não poderão ter o resto dos 50% porque não vão ter justificação, como justificar. E, por outro lado, sabemos também que não temos capacidade também de levar esses partidos à barra da justiça, também pelos requisitos que nós fomos colocando na mesa. Eu penso que levá-los será extremamente contraproducente, porque o nível dos requisitos que nós colocamos, as exigências que nós colocamos, não garante que, de facto, eles sejam penalizados. Então, eu penso que aqui é necessário, de facto, fazer um trabalho muito sério. Agora, nós, como sociedade civil, sobretudo o IMD, o que nós estamos a tentar fazer, e Sala da Paz, é mapear a quantidade de recursos que cada partido vai receber dessas eleições, para depois tentarmos também, no nosso nível, fazer uma determinada pressão, sob o ponto de vista de existir pelo menos uma preocupação na forma em que se vai gastar esses recursos públicos. Devo dizer, por exemplo, temos questões como, por exemplo, a alimentação. Estava ali a conversar. A alimentação não entra, são materiais de campanha por aí em diante. Será que os partidos até que ponto estão informados em relação a isto? Então, eu penso que aqui há muito trabalho de casa. Quando fazer a campanha um dia inteiro para ter um dinheiro de verdade público, eu não vou comprar comida com este, vou comprar com o meu. Então aqui todo o sistema de gestão desses recursos, contrapondo também com a capacidade dos próprios partidos que nós temos na nossa realidade como moçambicanos, eu penso que temos que repensar isto. Para as próximas eleições, eu acho que devíamos mudar. São 180 milhões. 3 milhões de dólares. Exato, que vão ser colocados nas mãos dos partidos e temos também que começar também a olhar, antes de colocá-los na barra da justiça para a prestação de contas, temos também que olhar, sob o ponto de vista, qual a capacidade que tem, porque senão poderíamos interpretar isso como uma armadilha. Olha, você sabia que eu não tinha capacidade, por que é que colocou este valor? Então eu penso que nesse exato momento não temos assim tantas condições para pressionar para uma prestação de contas com rigor justamente pela realidade dessas organizações. Mas só permite, Jeremias, na senda do que o Gil estava a colocar, a Comissão Nacional de Eleições reuniu com os mandatários de todos os partidos políticos, portanto, antes do processo de distribuição dos fundos, no sentido de estabelecer as balizas daquilo que é permitido e não é permitido fazer com estes fundos. Portanto, concordando mesmo que é preciso também criar uma capacidade interna nos partidos políticos e com o apoio dos órgãos de gestão eleitoral e também da sociedade civil, no sentido de que esses partidos também tenham uma capacidade de saber gerir esses fundos e saber prestar contas. Isso passa por ter todo um sistema de uma contabilidade bem estruturada, bem organizada, mas pode ter sido, infelizmente, um tempo muito curto este processo de diálogo que a CNE teve com os partidos políticos através dos mandatários, no sentido de sensibilizá-los e poder orientá-los melhor onde gastar o dinheiro, o que é permitido, o que não é permitido. Portanto, este trabalho foi feito ao longo da semana que antecedeu o arranque da campanha eleitoral, portanto, no diálogo com os mandatários. Portanto, penso que fica esta lição também para o futuro, em que todos nós, órgãos de gestão eleitoral e os partidos políticos e a sociedade civil, possamos nos juntar e poder criar uma plataforma para poder melhor apoiar os partidos políticos nessa gestão. Imaginemos dos candidatos à presidência da República, temos o AMUS, é um partido jovem, que vem da transformação de uma organização da sociedade civil em partido político.
Portanto, quero crer eu que ainda está num processo interno de estruturação, pode não ter capacidade de justificar este valor, porque só pelo facto de estar a concorrer às presidenciais já leva 15 milhões, adicionado aos outros valores que irá receber por estar a concorrer às eleições provinciais e às eleições da Assembleia da República, portanto, as legislativas. Portanto, é preciso haver esta sensibilização para que os fundos não sejam usados de qualquer maneira. As pessoas vão-se a perceber que isto, afinal, é rentável. Isto é rentável. A gente fica aqui a criticar, a gente se movimentasse a reunir assinaturas, pelo menos a partir de setembro até dezembro, vivíamos bem tranquilamente. Aliás, é por isso que temos 100 e tal partidos formados que só surgem também. Durante as eleições. Eu queria trazer aqui um outro ponto que tem a ver com a questão dos ilícitos eleitorais. Como é que eles são tratados? Já que estamos em época de campanha eleitoral, muito suscetível de acontecerem vários ilícitos. Bosch tinha elencado aqui alguns, uso indevido dos bens públicos. Portanto, penso o artigo 208, aqui tem as devidas penalizações, aquele que utilizar, enfim, portanto, é punido com pena de prisão até 1 ano e multa de 10 a 20 salários mínimos da função pública, sendo convertido em multa a pena de prisão. Portanto, é um dos casos. O que eu queria levantar é, depois já tem o dano em material de propaganda eleitoral, aquele que roubar, furtar, destruir, rasgar ou por qualquer forma inutilizar no todo ou em parte ou tornar ilegível o material de propaganda eleitoral, afixado, desfigurado. Aquilo que tem sido, na verdade, a prática que a gente vê no dia a dia. O desvio de material de propaganda eleitoral. Já que estamos na campanha eleitoral e todos os dias vamos ouvir falar disto, o que eu queria levantar é, se eu como cidadão presenciar isto, onde é que eu coloco a queixa relativamente a esta matéria? Qual é o papel da Comissão Nacional de Eleições na promoção destas ações, no sentido de que isto não seja letra morta, efetivamente? Borges, tu que tinhas levantado o assunto, como é que vocês têm visto a abordagem desse assunto? Há alguém que é penalizado, de facto, com isto? Bom, o que nós temos visto no terreno, sim, há pessoas que são penalizadas efetivamente, há muitas detenções e que, infelizmente, depois não se dá muito seguimento, culpa nossa também, em parte, de ver como é que o caso foi dirimido, o conflito. Mesmo em tribunal. Mesmo em tribunal. Talvez o nosso foco, que é mais a observação do processo, nos distrai de depois ir ao tribunal saber qual é que foi o desfecho. Agora, que há muitas detenções, só agora que começou a campanha nós contabilizamos aproximadamente 10 detenções, um pouco por todo o país, relacionados com esse caso de vandalização de material de propaganda. Agora, outro elemento dominante e curioso é que geralmente são detidos membros da oposição que vandalizam material do partido Frelimo. Não temos registro de nenhum caso, até aqui, de membros do partido Frelimo, simpatizantes, membros como eles tratam, que tenham sido detidos porque vandalizaram material da oposição. Bom, podemos ter duas hipóteses. Será que só o material da Frelimo é vandalizado ou não? Parece que não é o caso, porque olhando para os postos vê que também material da oposição está vandalizado. Então, isso mostra um pouco a parcialidade da polícia, como ela atua. E quando a polícia atua com essa parcialidade, retira-lhe a legitimidade de se reconhecer o trabalho que eles estão a fazer. Mas, bom, como o Jeremias já havia referido anteriormente, os tribunais estão lá e devem tratar questões de matéria eleitoral com prioridade comparativamente aos outros casos. E esperamos que tenha havido responsabilização, mas, acima de tudo, numa perspectiva de educação, da prevenção de que isto aconteça, porque, efetivamente, eu penso que o legislador faz bem penalizar isso, esse tipo de crime, criminalizar a vandalização, mas não sei se é razoável ter 100 cidadãos detidos numa esquadra porque rasgaram panfletos. Talvez seja muito penoso. É verdade que a pena de prisão é convertível em multa, mas aquele que não tem dinheiro para pagar a multa, é a realidade de muitas pessoas, vai ficar na cadeia. Não sei se é razoável. Segundo aspecto é que
as pessoas que estão a fazer campanha eleitoral muitas vezes não são os membros séniores do partido. São pessoas lá da comunidade. São mobilizadas, muitas vezes não têm conhecimento Não têm conhecimento de tudo isso. Bom, o desconhecimento da lei não isenta da responsabilidade criminal. Tudo bem, mas eu penso que não é nada razoável que a penalização seja essa. Então, talvez seja muito mais necessário um trabalho de sensibilização. Essa criminalização deve ser vista numa perspectiva preventiva, numa sua função preventiva de que este crime não aconteça, porque acho que não interessa a ninguém também ter centenas de pessoas detidas porque rasgaram folhetos. Antes de ir para o novo, deixe-me só ler o artigo 33 sobre ainda a questão dos ilícitos. Número 2, sobretudo, não é permitida a fixação de cartazes nem a realização de pinturas murais em monumentos nacionais, templos e edifícios religiosos, sedes de órgãos do Estado a nível central e local, ou onde vão funcionar assembleias de voto, nos sinais de trânsito ou placas de sinalização rodoviária ou ferroviária e no interior das repartições ou edifícios públicos. Eu li isto aqui de propósito porque ainda hoje eu recebi imagens com muitos sinais de trânsito quase que já não são visíveis. Depois, exatamente, sinais de trânsito que não são claramente visíveis. Monumentos públicos, estátuas dos edifícios públicos. Exato. Por acaso, nós verificamos, temos feito levantamento de vários casos desses e uma das coisas que a gente faz é notificar os respectivos partidos, porque é muito fácil identificar qual é o partido, uma vez que os panfletos estão lá, já estão a denunciar. Notificamos e aconselhamos também a retirada dos cartazes e panfletos no local, porque é inapropriado pela lei. Mas, por outro lado, também um fenômeno que nós achamos que é um bocado estranho é o fato de também, em contacto com a polícia e, sobretudo, fazendo a revisão de tudo quanto foram as ocorrências, né, que fomos tendo, fomos notando que não existe também, pela parte dos partidos, ou uma espécie de, não sei se digo interesse, mas os casos não são reportados às instituições apropriadas. O que acontece é que a maior parte dos partidos aparecem para a televisão para poder reportar isto ao cidadão, quer dizer, para ganhar visibilidade em função daquilo e não colocam os assuntos nas instituições apropriadas. O que acontece é que no final do dia o caso acaba não sendo devidamente resolvido por conta disto. E por outro lado, outros que são colocados, nós achamos que a sua resolução sempre acontece muito depois do período eleitoral, então isto dificulta de facto o acompanhamento. E voltando mesmo para essa questão, eu devo dizer que uma mensagem para os prevaricadores é que os próprios partidos não têm unidades nem interesse em proteger as pessoas que estão, os prevaricadores. E muitas das coisas que muitas das situações de responsabilização que a gente vê é que o partido se aparta de tudo e deixa lá o cidadão prevaricador. Então, eu penso que... Responsabilidade de alguns membros do partido, não é do partido. Claro, com alguma diferenciação, mas eu estou a falar dessa situação daqueles lá, da comunidade, por aí em diante, porque são eles que, a maior parte das vezes, são instrumentalizados, são eles que, também por falta de conhecimento, eles entram de forma emotiva, a calor da emoção dos atos de campanha vão trazendo essas irregularidades. Então, temos visto que, no final do dia, depois se sentem abandonados pelas próprias estruturas que eles dizem estar a prestar um bom serviço, em prestar este para nós é um mau serviço ao seu respectivo partido. Então queremos aproveitar exatamente para desencorajar esse tipo de atos, porque na verdade a responsabilidade é individual. Então esse seria bom. Já tenho a linha aberta ali para atender alguns telespectadores, mas eu queria voltar para abordar a questão dos tribunais eleitorais, se de facto os nossos tribunais, à luz da lei, a partir da altura que se desencadeia o processo eleitoral, têm de estar 24 sobre 24 para atender aos casos. E são os tribunais distritais, para perceber em quantos distritos existem esses tribunais, tem os juízes lá em prontidão e atender ao princípio de celeridade na resolução destes casos. Mas vamos voltar a isso. Deixe-me atender o primeiro telespectador em linha, o Sr. Gabriel Mfundice. Boa noite. Muito boa noite. Saúdo o painel. Gostaria de saber ao doutor Cláudio Langa sobre os partidos que não têm conta no banco. Será que eles não foram informados que para levantar esse dinheiro é preciso o partido ter uma conta no banco? Porque o que acontece, as pessoas
agora para tratar no banco é difícil. Já tratar no início, tratar o quê? Os partidos já têm ido há muito tempo para eles se organizar a contabilidade deles. Porque já vai os dias que vão passar. Eles ainda estão atrasados, ainda não receberam nada. Então é preciso ver o Comitê Nacional de Eleições, também ajudar esses partidos, que vamos precisar isso antes de começar a campanha. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Gabriel Fundice, pela sua intervenção. Foi a primeira intervenção. Queria alertar, devia ter feito isto antes, obviamente, os nossos telespectadores. Estamos em período de campanha, obviamente, não é isto que nós queremos fazer aqui no nosso programa. Por isso pedíamos às pessoas que respeitassem este período, discutíssemos as questões que têm a ver com a legislação, com a preparação do próprio processo, e não propriamente a propaganda de um ou do outro partido. Para isso tem muito tempo, basta verem que o nosso noticiário dura 1h30, 1 hora e qualquer coisa a fazer essa propaganda. E outros espaços que nós temos disponibilizados. Boa noite, senhor... Bom, tem indicação? Tomás. Senhor Tomás, boa noite. Sim, boa noite. Eu quero saber uma coisa. Antes de criticarmos a Comissão Nacional de Eleições, mas partidos que concorrem para a presidência do país e não têm nem sequer com conta bancária, será que são partidos preparados para governar o mesmo país? Será que prepararam-se para esses eleitos mesmo? Será que devemos confiar nessa oposição? Estamos num momento onde o governo está a cometer gatos. Nesses 4 anos foram 4 anos de muitas gatos. Mas também a oposição também não se mostra como uma alternativa fiável para que nós possamos confiar na própria oposição. Quer dizer, há que falhar aqui. Não há ordenação, não há nada. Enfim, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Tomás. Falamos a partir de Inhambane, levantando de facto uma questão relevante. Se partidos que não têm conta bancária partida serão partidos credíveis ou quererão receber em cash e da Comissão Nacional de Eleições ficar na fila e cada um receber os 15, os 20 milhões assim, em cash para fazer campanha eleitoral. Muito bem, mas é uma questão de facto pertinente. Vamos ao encontro, Sra. Paula, falamos a partir de Maputo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, faça favor, Sra. Paula. Tudo bem? Muito obrigada pela oportunidade. Não sei. Sim, a questão já começou a campanha eleitoral, mas nós, população, é que começamos a sofrer as consequências do tal. Reduziu-se o número dos maquibombos nos bairros periféricos da cidade. É notório. Está difícil a população circular, porque os maquibombos estão a de um partido para a campanha eleitoral. Isso é triste. O que é que se pode fazer para impedir que isso aconteça? Essa é a minha preocupação. Muito bem, muito obrigado, Sra. Paula, pela questão que coloca. Portanto, que é a falta de autocarros, eu entendi, que há a falta de transporte público, uma vez que os autocarros estarão a ser usados na campanha eleitoral. Penso que é esta questão, embora o TPM fosse, se calhar, o TPM e as várias comparativas que há aqui na praça fossem as entidades apropriadas para responder à questão. Para todos os efeitos, ela está colocada. Vamos registrar. Sr. Chiposse, falamos a partir da Zambésia. Boa noite, Sr. Chiposse. Boa noite. Boa noite, faça favor. Bom, eu estou acompanhando o programa. Primeiro, saudar o painel e pela oportunidade que nos dá de podermos interagir sobre esse assunto magnífico. Bom, a primeira aspecto é sobre os nossos partidos. Realmente é lamentável termos partidos que pretendem governar um país e não ter conta bancária. E acredito que esses partidos, não é a primeira vez que eles estão a concorrer. Já teriam concorrido e nem sei quais são as regras para poderem ter o valor. Na verdade, é lamentável, temos que lamentar. E quero, a partir deste meio, nós temos que ter requisitos para ter um partido poder candidatar. Eu acho que é necessário. Não basta termos vontade de fazer política, mas é necessário que nós temos que ir na seleção e olharmos para as pessoas
são pessoas indicadas para poderem dirigir o nosso sistema. O outro aspecto é sobre a questão da intolerância, não é? Que se verifica. Acredito que falar de Maputo, falar de outras províncias, não é? Capitais, mas quando nós saímos desses locais, dessas capitais para os distritos, encontrar uma realidade totalmente diferente. Tem coisas que provavelmente não são reportadas. Estamos a falar, por exemplo, de Gurue, não é? Da Marroi, e provavelmente nem a mídia lá nos chega, mas acontecem coisas totalmente graves. Pessoas que estão sendo amedrontadas, pessoas que estão sendo maltratadas nesse período, pessoas que lutam, nós temos uma questão há pouco tempo em tese, uma questão muito crítica. Então, realmente, encontramos uma realidade em que, enquanto nós falamos uma coisa, está acontecendo uma outra. E nos preocupa, nós que não temos nada a ver com a política, nos preocupa muito isso, não é? Hoje estamos a ver uma coisa, a polícia está lá, que ele é isenta, tudo mais, mas são eles próprios que vão criar esses problemas. Então, eu não sei quem é de direito, mas realmente, só que nesses 3 dias que a campanha iniciou, deu para perceber que vamos ter eleições piores, talvez que anteriores. Só deu para, nesse período de tempo, deu para perceber que vamos ter eleições piores. E não foi acautelado. Muito bem, muito obrigado pela sua participação, Sr. Chico Cosi, que nos falou a partir da Zambésia. Não está otimista relativamente à qualidade das eleições que vamos ter este ano. Já vamos nas 6ª eleições gerais, que é muita coisa de facto. Já não devíamos ter esse pessimismo. Vamos ao encontro do Sr. Paulo, fala-nos a partir de Maputo. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, por favor. Assim, eu queria lançar umas perguntas aos homens espanhóis que têm mais de 20 Eu queria perguntar por que o nosso governo tem mais realizações no fim do mandato define só os 4 anos. Então, para mim, vai ser um pouco complicado, faz parte da campanha, porque quando vamos ver, há mais inaugurações, há mais empreendimento, há mais coisas que saem no fim da campanha. A outra questão é, onde está a verdadeira postura dos partidos políticos, que só falam mais de questões sociais, mas questões políticas, militares, que está acontecendo, por exemplo, em Cabo Delegado, o que está acontecendo com o atual general Nhogo. Não estou a ouvir a falar qual é a solução desses problemas. Está a falar mais de questões sociais, questões de água, não é importante, mas nós queremos saber onde os partidos vão começar a falar, quando vão começar a falar a questão do Cabo Delegado, a questão da guerra, a verdadeira paz tem que ser para todos os moçambicanos, não para as pessoas que estão em Maputo, estão em Gaza, em Embalo, mas para todos os moçambicanos. Então, eu queria perguntar aos homens do painel, afinal, quais são as políticas que o nosso governo, né, os partidos, né, querem implementar nos seus mandatos, porque nós estamos a ver que o povo só tem 1 ano e os partidos políticos, quando ganham as eleições, têm 4 anos. É essa questão que eu queria lançar. Muito obrigado, Sr. Paulo. Acho que a nossa altura, já em que estamos em campanha eleitoral, esta pergunta ficaria muito bem para os principais interlocutores. Vamos fazer tudo o que pudermos para trazermos aqui os representantes das principais forças políticas que concorrem para nos apresentar os seus planos de governação. Deu para perceber que quero conhecer quais são as ideias dos partidos políticos para os mandatos que aí vêm. Vamos ver se conseguimos trazê-los para aqui. Não temos muita cultura neste país de debate público, infelizmente. Eu lembro-me, ao longo desses quase 26 anos de jornalismo, fiz um debate só. Imagino, na altura em que foi nomeado o presidente Enéas Comis como presidente do município. Ele aceitou, fizemos um debate na Politécnica até na altura. É o único que se fez, até agora não houve. Muito bem, tem a indicação de um telespectador que nos fala na condição de anonimato. A partir de Maputo, boa noite. Boa noite, Jeremias. Boa noite, painel. Boa noite, por favor. Olha, eu tenho algumas questões aí para o representante do Sainz, né? Olha, eu não percebo quando ele aparece a dizer que o dinheiro não foi canalizado aos partidos por falta de conta bancária.
O que eu gostaria de perceber é quais são os requisitos, afinal de contas, este partido, como é que é? Este partido a concorrer, o SAI ou o CNN tem algum requisito sabendo que as contas bancárias são necessárias no caso desses partidos serem provados para concorrer. Não faz sentido essa mentira do senhor aí, quando diz não, porque a falta de conta bancária. Eu acho que é uma operação, mas aparece uma pura mentira que não faz sentido, não justifica. Eu gostaria de apelar que essas duas questões, tanto os tais quanto o CNE, não fossem intervenientes desse processo como tem sido nos processos passados. Deixar os partidos políticos serem os protagonistas desse processo. Deixar-se com que os partidos fizessem o seu papel sem a intervenção dessas duas questões. Porque no passado temos assistido mais falar de tais, CDE, dos próprios partidos que são envolvidos neste processo. Então, eu não estou de acordo, não concordo com os pronunciamentos desse senhor aí, porque não faz sentido ver que é uma pura mentira e não faz sentido mesmo. Muito bem. E não pode começar assim um processo que já está manchado. Muito bem, muito obrigado. Penso que a sua questão está claríssima. Não concordo, portanto, com esta argumentação dos órgãos da administração eleitoral de que não estão a dar dinheiro por falta de contas bancárias por parte dos partidos políticos. Vamos atender mais um telespectador, fechamos as nossas linhas. Sr. Cadu Moreira, fala-nos a partir de Maputo. Boa noite. Muito boa noite, Guilherme Langa. Boa noite também sempre para os convidados da painel e todo o programa bem aberto. Bom, a questão, por exemplo, a questão da colagem dos panfletos, fazemos então uns artigos de região. São muito preocupantes, por exemplo, ali no Estádio Nacional do Sul, um partido que era suposto que fosse maduro, desde seus membros, que eram disponentes da lei, porque eles não informam que o seu rebanho, para a expressão, o seu grupo, e dividir a lei com suas questões. Foram colados panfletos em suas empresas, volta e meia, a direção do Estado deve ir tirar os panfletos. E ali tem uma situação de necessidade, ali que não sabe que cartão de visita. Tem que depois de colar os panfletos, não sei se ficar da vinda do carro. Então, para dizer que realmente é preocupante quando é assim, quando temos um partido político que era suposto que fosse um exemplo, mas que não tem, que aprovam as leis, mas depois não fazem cumprir. Outro aspecto, por exemplo, nessas eleições, estou a notar em alguns candidatos que também era suposto que fosse maduro, é a questão de cometer o emprego. Eu, para mim, acho que se não tiver ter a oposição a cometer isso, não sei partidos que já estão maduros. A questão de emprego, eu acho que é algo fundamental. É um direito que qualquer dirigente, ao estar no poder, tem que materializar, como construir escola, construir hospitais. É algo que deviam tentar. Então, acho que tem que haver uma criatividade nesse sentido, naquilo que crescer aos mais técnicos. E também concordar muito com o que diz, temos um jogo aí. Então, por exemplo, quando dá para desembolsar um valor para partidos políticos, da galera pressupõe que anda na sua madura. Olhando questões técnicas, não é? Eu concordo plenamente com o que diz aí. Vamos dar dinheiro, por exemplo, a um partido aquele que está aí na força, não para o nome. Quer dizer, nós notamos claramente, para a expressão, notamos que ainda há muita pobreza ali, para a expressão. Mas vamos dar esse dinheiro e notamos claramente que não será direcionado ali que efetivamente pretende, que é efetivamente o poder cuidado da campanha eleitoral, mas é para outras coisas, é para outros grupos de indivíduos, para fazer seus interesses. Então, tudo isso precisa ser observado antes de dar dinheiro. Até por mim, até nem devia desembolsar dinheiro para esse partido, porque já mostrou que, ao fato de não ter contabilidade organizada, não está em condições de fazer um condicionamento daquele valor. Muito bem, Sr. Cadu Moreira, muito obrigado pela sua participação. Como eu disse, foi o nosso último telespectador desta noite, a levantar aqui várias questões. Vou-vos pedir muito rapidamente para comentarem as questões que julgarem pertinentes à volta desta matéria. Foram sempre levantadas pelos telespectadores. Cláudio, bom, eu acho que precisamos de um trabalho intenso de sensibilização dos simpatizantes e membros dos partidos políticos nesta questão da fixação
de propaganda política ou também da vandalização da propaganda política do outro, a questão da intolerância. Eu não são estratégias de cada um dos partidos políticos concorrentes, mas não percebo porque que a colagem dos cartazes é feita à calada da noite, por exemplo, como se de um ato precisasse ser feito à calada da noite, às escondidas. Portanto, a colagem está prevista na legislação, a legislação permite a colagem em determinados locais, proíbe em outros. Portanto, essa é uma questão de obedecermos e sermos tolerantes. Onde já tem o cartaz do outro, não vou pôr o meu, ou ponho ao lado, se tiver espaço. Se não tiver, que procure outro lado para colocar o cartaz. Portanto, acho que esta questão da fixação de cartazes, esta presente campanha começou diferente das campanhas passadas. Estamos com um exacerbar de atitudes por parte dos simpatizantes dos partidos políticos. Circulavam hoje imagens, até sinais de trânsito já, que não se vê o que consta no sinal de trânsito, estátuas públicas, todas elas já revestidas com cartazes. Eu penso que é preciso, e concordando um pouco com o que disseram os meus colegas do painel, muitas das vezes estas não são ações coordenadas ou orientadas pelas lideranças dos gabinetes de campanha ou das estruturas dos partidos. Penso que são algumas iniciativas desses simpatizantes, dessas forças políticas concorrentes, e muitos deles desconhecem a legislação eleitoral. Ou se calhar no silêncio dos gestores dos partidos, daqueles que são também responsáveis. Eu penso que é preciso um trabalho de sensibilização, quer dos órgãos eleitorais, quer dos partidos políticos e quer da sociedade civil. Apesar de que os órgãos de gestão eleitoral acabam sendo agentes passivos nesta questão concreta da fixação de cartazes, cabe-nos a nós um papel de sensibilização, portanto, no sentido de apelar que possamos ter um comportamento mais cívico, mais urbano. É preciso cumprir também, obedecer as posturas camarárias, por aí adiante. Portanto, uma série de regras que temos que obedecer. Em relação à questão do financiamento dos partidos políticos, penso que largamente discutimos aqui, respeitamos a opinião dos ouvintes. Penso que há um ouvinte que dizia que não concorda que a esta altura pudesse acrescer esses requisitos de pedido de conta ou de NUIT para o desembolso, se os partidos já foram confirmados como candidatos, porque na altura da submissão da candidatura isto não era um requisito para poder submeter a candidatura. Portanto, este pede-se a posterior, portanto, mas respeitamos a opinião dos ouvintes. O Jeremias, antes das intervenções dos telespectadores, também colocava essa questão da intervenção dos tribunais. Portanto, é preciso aqui partilhar com o público em geral que houve uma preocupação dos órgãos eleitorais do Tribunal Supremo em informar os juízes e os procuradores de nível distrital. Portanto, ações que começaram ano passado e tiveram seguimento este ano no sentido de formar todos os juízes e procuradores do nível distrital para poder atender todo este conjunto de ilícitos ou de reclamações ou de recursos que possam, ou de queixas que possam ocorrer ao nível do processo eleitoral. Portanto, era isto que me cabia comentar até agora. Bom, eu penso que as questões dos telespectadores são mais comentários, então não tem muita coisa que se diga, e também não acredito que há de se deixar de vandalizar os panfletos. Para isso devia haver um comando claro, como dizia Jeremias, no silêncio das lideranças dos partidos está lá a sua responsabilidade em não dar uma mensagem clara aos seus simpatizantes, porque eu acredito que se uma voz de comando dentro do partido aparecesse a dizer, por favor, nós não vamos rasgar cartaz de quem quer que seja, então a situação iria diminuir, mas não há esse esforço, como não há também quando se trata de violência, ninguém aparece a dizer, não, nós não vamos optar pela violência. Então eu penso que, apesar de que as pessoas que estão no terreno a fazer a vandalização do material de propaganda,
e que também é preciso dizer que esse material de propaganda é comprado com o nosso dinheiro. Eu estava aqui a fazer contas assim rapidamente. Para este ano, em média, o cidadão está a contribuir com aproximadamente 15 meticais, cidadão eleitor, para a campanha eleitoral dos partidos. E depois esse material vai ser rasgado e ser vandalizado, com o risco de pessoas irem para a cadeia. Mas eu penso que as lideranças dos partidos têm muita coisa a dizer sobre esta questão, mas também sobre a questão da violência que está lá. E um comentário que eu queria fazer também, que não foi cá colocado, é em relação a Cabo Delgado. Nós estamos a prestar atenção especial naqueles distritos alvos dos ataques, porque há informação de que os insurgentes vão deixando cartas nos distritos, dizer que nós vamos atacar durante a campanha eleitoral. É notável que a polícia está a escoltar as pessoas que estão a fazer a campanha eleitoral nesses distritos, mas as pessoas não estão a aderir. Não está a acontecer campanha praticamente naqueles distritos de norte de Cabo Delgado. E é um aspecto... Aliás, isso é uma questão curiosa. O Cláudio depois pode explicar como é que vão ser distribuídas as mesas nesses lugares de conflito em Cabo Delgado. Nós ouvimos sempre as notícias aqui de longe, nem sempre temos uma ideia real do que está acontecendo no terreno. Muito bem. Devo, em relação aos aspectos que aqui foram apresentados, tenho dois. O primeiro, o IMD, como uma instituição vocacionada para o desenvolvimento institucional dos partidos políticos, queremos afirmar aqui que estamos abertos para formações rápidas e até apoio aos partidos políticos que, nesse caso, terão recebido o financiamento para a melhor gestão desse recurso. Eu penso que todos os partidos estão interessados em ter a segunda tranche ou as tranches a posterior e também fazer uma boa prestação de contas. Então, nós estamos extremamente abertos para podermos apoiar. Mas outro aspecto relativamente a essa questão dos tribunais, eu penso que os partidos políticos, olhando para aquilo que foram os casos não atendidos, né, as questões que foram colocadas no tribunal e não foram atendidas, nós estamos a ver a questão, por exemplo, são 3 questões principais, que é a inaptidão, quer dizer, falta de requisitos essenciais, e intempestividade também no submetido de fora do prazo e falta também de provas. Nós já achamos que, nesse exato momento, é necessário criar capacidade nos próprios partidos para fazer melhor utilização dos tribunais. Os tribunais estão lá. Mas, para além da capacidade de utilização dos tribunais, temos a questão da cultura jurídica. Nós estamos numa sociedade em que, normalmente, não recorremos aos tribunais para resolver os nossos problemas. Portanto, nesse exato momento, o que nós estamos a fazer com o MMD é também tentar lutar no sentido de criar capacidade muito rápida. É certo que, nesse exato momento, estamos a olhar para o dia de votação, sobretudo porque é aqui onde se concentra casos, segundo o estudo que nós fizemos, 50% das irregularidades e incidentes. Então, nós estamos a olhar para isto e estamos também a tentar trabalhar também com a Ordem dos Advogados, no sentido de garantir que existe uma assistência mínima a esses partidos para que eles possam fazer melhor utilização dos tribunais, que são os mecanismos que são criados para resolver os problemas. E esta seria uma altura do Estado mobilizar também o IPAS de toda a máquina. Exato. Penso que uma época fértil esta de época eleitoral e com a disponibilidade dos tribunais distritais, de estas questões todas serem colocadas aos tribunais as ações para a sua resolução. Mas, claro, perguntava de Cabo Delgado. Qual é a informação real que vocês têm? Como é que se estão a planificar para distribuir as mesas, as assembleias de voto, dentro de uma normalidade, como se nada estivesse a acontecer? Como é que estão a tratar o assunto? Bom, com normalidade não, comparado com as restantes partes do país. Lembrar que estes locais tiveram eleições no ano passado, quando das eleições autárquicas. Portanto, alguns locais foi preciso reforçar a segurança, portanto, com o apoio das Forças de Defesa e Segurança, no sentido de criar condições para a colocação dos membros das mesas e dos materiais e facilitar todo o processo de votação e apuramento. Para este presente processo eleitoral, em função dos locais onde as pessoas se inscreveram, é preciso lembrar que as mesas vão funcionar 99% nos locais onde existiram postos de recenseamento. A outra parte são zonas de abrangência que o eleitor já sabia no ato de registro que ao registrar-se aqui, mas o dia da votação será no outro lado,
Portanto, e foi público nas nossas informações que temos algumas aldeias destas zonas que ficaram despovoadas. Portanto, as pessoas saíram, concentraram-se ou nas sedes do posto administrativo ou na sede do próprio distrito, tanto na vila. Portanto, é lá onde as pessoas se recensearam, é lá onde irão votar. Portanto, o que se pode notar neste momento é um aumento de mesas comparado com as eleições de 2014. Portanto, as pessoas estão concentradas ao nível da Vila Sede ou dos postos administrativos. Felizmente, não temos informações de que, após o término do recenseamento, locais onde o recenseamento decorreu com alguma normalidade, esteja agora a ser afetado por estes ataques que impliquem ou que coloquem em risco a colocação das mesas no dia de votação. Portanto, obviamente que a votação será feita com outro tipo de medidas diferente das medidas que são adotadas para o restante parte do país. Muito bem, eu quero agradecer a vossa presença aqui neste espaço para discutirmos estas questões essenciais que muitas vezes não há tempo de discuti-las quando se está no calor da discussão política. E esta altura da campanha eleitoral é a melhor altura para discuti-las. Toda a gente está concentrada em fazer a campanha e conquistar votos. Vamos terminar por aqui, promessa então de nos voltarmos a encontrar aqui neste espaço, na próxima terça-feira, em termos de linha aberta. Foi um prazer ter-vos aí, até lá. Não perca amanhã, a partir das 17 horas, vamos ter uma emissão especial aqui nos dois canais da TV Notícias, para acompanhar então a chegada do Papa Francisco aqui a Moçambique. Até amanhã, conto convosco.